Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Bruno. Estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos. Estou lançando essa lição um pouco mais para o final de semana, mais tarde, final de semana, devido a uma situação que ocorreu com o meu computador. Mas louvado seja Deus, que Deus providenciou outro para a gente dar início dar continuidade na nossa lição. Você que não é inscrito aí no canal, convido a você, deixa eu só que eu consigo colocar aqui, vamos ver, exibir, não estou conseguindo, mas convido a você a se inscrever no canal, aí foi, se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Para toda semana você receber as notificações, tá bom, meus irmãos? Vamos estar iniciando a nossa aula, mas antes de nós iniciarmos, vamos estar fazendo uma oração para agradecer ao Senhor. Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar, Pai, aqui gravando, Senhor, participando de mais uma aula, Pai, número 8, a qual nós vamos abordar emoções e sentimentos. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar conosco, do Senhor Jesus, abrir nosso entendimento para nós, Pai, que nós possamos compreender um pouco mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro apresentando essa lição diante do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Deixa eu colocar aqui a lição. Ok, maravilha. Já está. A lição de número 8, que nós vamos estar abordando nessa semana, é emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Nós estamos aqui, o texto áureo se encontra em Filipenses 4:7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Claro que hoje tem vários estudos, profissões, que nos ajudam a ter controle emocional, controle sentimental da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas que nós possamos entender, compreender algo, como diz a verdade prática. Acima de qualquer método humano, nós só vamos encontrar o verdadeiro controle e equilíbrio somente em Deus. Como diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. Então, se nós confiarmos em Deus, ter a plena confiança em Deus a gente encontra paz, vamos encontrar abrigo, segurança para guardar o nosso coração, guardar nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nessa lição vamos estar abordando um pouco sobre emoções e sentimentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 7, Mateus 9, 36, João 11, 35 e 36, Mateus 9 e João 11, traz ali um sentimento que Jesus teve no seu coração, como João 11, 35, Jesus chorou, e o versículo 36 vai dizer, as pessoas dizendo, olha, veja como ele amava, veja como ele tinha sentimento por Lázaro, A introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo, ou seja, vontade livre. O homem, ele pensa, sente, deseja e age. Todos nós, seres humanos, pensamos, sentimos, desejamos e agimos. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos, certo? Vimos como eles podem influenciar o sentimento e a vontade de refletir em nossas decisões. Nós até analisamos antes da gente agir, tomar uma atitude, nós começamos a pensar. Esse pensamento gera uma influência em nosso sentimento de sentir e a vontade de tomar algumas decisões. Lembra de Eva, conforme a gente tinha comentado na aula passada, Que ela pensou, olhou, desejou, viu como que era o fruto, era agradável, tomou para si, comeu e deu juntamente ali para o seu esposo. E os dois, ao comerem, as escamas dos olhos caíram, viram que estava nu e pecaram. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos. Então, nessa lição, vamos definir o que é emoções, o que é sentimento e diferenciar ambas. E compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Então, a gente vai trazer uma compreensão de emoções e sentimento
na área ou experiências humanas e também espirituais. Primeiro ponto, o homem, um ser afetivo. Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravante da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Se a gente for olhar os estudos hoje mundialmente, né, também se a gente for olhar para o Brasil, até no nosso dia a dia, quantas pessoas a gente conhece que está depressiva e sofre de ansiedade, certo? Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada, certo? Isso inclui entender, primeiro ponto, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos, certo? Então, esse primeiro tópico, para a gente começar o tópico 1, tópico 2 e o tópico 3, a gente precisa ver, mediante a luz da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando através da palavra de Deus, é fundamental a gente encontrar um equilíbrio no nosso interior, certo? E entender primeiro emoções e sentimentos e como que pode isso ser geridos dentro de nós. Qual é a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? 3. Qual é a relação desses fenômenos com a vontade e a decisão humana? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então, seja, toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento, tudo que nós conectamos, seja através dos nossos pensamentos, tudo que nós pensamos, sentimos, desejamos e agir, tudo não pode estar fora do propósito de Deus. Ou seja, nada pode estar fora do propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, certo? Como diz Marcos 12:30, nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, certo? Então, no meio de todo o momento depressivo, ansiedade que o mundo vive, hoje é pela falta de Deus, falta de confiar em Deus. Como vai dizer Filipenses 4:6, não andeis ansiosos com coisas algumas, mas que as vossas ansiedades ou as vossas petições venham ser conhecidas diante de Deus, ou seja, apresentada por intermédio de oração, certo? Apresentar diante de Deus. Tópico 2, afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, de forma simples, a gente entender, afetividade é a capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, ou seja, quantos de nós aqui demonstramos emoções e sentimentos? Se alguém faz uma graça, a gente ri, a gente mostra uma emoção de alegria. A gente faz algo que não deixa a gente triste, a gente fica com o semblante triste. Se a gente ouvir uma notícia ruim, a gente sente algo ruim. Se a gente tem medo, alguma coisa começa a gente ter medo de algo, a gente começa a apresentar algumas reações, algumas emoções, ou até mesmo algum sentimento. Mas é claro que são emoções e sentimentos, é algo que pendura por mais tempo. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Então vamos entender melhor assim, de qual forma? O que é emoções, o que é sentimentos. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então, o que é emoções? Emoções são reações rápidas. O que acontece sem a gente pensar, quando viu, já aconteceu, certo? Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de formas mais conscientes, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Quando alguém nos faz algo bom, algo que nos ajuda, que nos auxilia, gera algo de sentimento de gratidão em nosso coração. Aquilo é algo consciente e duradouro. Você sempre vai agradecer a pessoa por aquilo que a pessoa fez.
Então, ou seja, emoções é algo que são reações rápidas. E sentimento é algo que é duradouro, que nascem das emoções. Primeiro vem a emoção, depois o sentimento. Quando a gente vai se relacionar com alguém, primeiro, muitas vezes, gera a emoção do momento. A emoção de se sentir interessada por aquela pessoa. Depois gera o quê? O sentimento duradouro nas nossas vidas, para a gente ter um relacionamento consciente com a outra pessoa. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, certo? Aqui vale uma aplicação para nossas vidas. O nosso relacionamento com o nosso Deus, nosso relacionamento com Jesus, ele é apenas emocional ou ele é algo que tem sentimento? É algo que é rápido e tem pouca duração? Ou é um sentimento que é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, certo? Mas se nós possamos ter um sentimento com Jesus de corpo, alma e espírito, entregar a Ele por completo e ter algo sempre conectado com o nosso Deus, para que nós não vemos como nós vimos o índice de ansiedade, o índice de depressão aumentando, mas se a gente buscar o nosso Deus, confiar no nosso Deus, se relacionar com Ele, nós vamos ver nossa vida melhorar muito. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, como servo de Deus, nós que servos ao Senhor, temos que buscar o equilíbrio de emoções e sentimentos. Mas como eu posso fazer isso? Através da palavra de Deus, entender que em nossas vidas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda, certo? Então, buscar o equilíbrio da emoção e sentimento. Mas como? Através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que age em nossas vidas. Principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são as 6 emoções básicas. Como já citei alguns exemplos, tá aqui 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provoca alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Nós vamos ver Adão alegre quando teve a emoção, a alegria de ver Eva e depois o sentimento que ele perdurou, convivência que ele teve com Eva, como a gente pode ver em Gênesis 2:25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo. Olha lá as emoções. Primeiro teve emoções de alegria, depois passou para ter um sentimento com Eva. Mas depois que caíram em pecado, sentiram vergonha e medo. 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Então tá aqui algo que teve um sentimento constante na vida deles, tristeza e dor. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Exatamente. Então a gente vai olhar no primeiro casal, Adão e Eva, sempre olhando para os dois e procurando a compreensão. Vamos ver que eles tiveram alegria, emoções de alegria, certos sentimentos, mas também tiveram emoções e sentimentos de tristeza, dor, frustração, vergonha, medo e angústia. Inveja, ira e ódio. Quando a gente vai olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver no capítulo 4, a gente já vê uma inveja, uma ira e um ódio. Em Caim, também se observava a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Lembra? Quando Abel foi oferecer o seu sacrifício, o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se atentou para a de Caim. Porque Caim deu o que lhe sobrava a Deus, mas Abel tirou das suas primícias.
E isso Deus mostrou a reação que Deus se atentou-se para a oferta de Abel. Mas Caim, ao ver essa situação, gerou inveja em seu coração. E essa inveja gerou ira, e ira gerou ódio que matou o seu irmão. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção, se transformasse em um sentimento de ódio que matou o seu irmão. Então devemos tomar cuidado. Aqui a gente vê a manifestação do ódio, da ira e da inveja. Outros sentimentos negativos que teve na vida de Caim foi como culpa e medo que o acompanhariam por toda a vida. Então a gente vai olhar na história de Caim um sentimento de culpa e medo ao longo da sua vida. Mas observa que foi uma emoção, foi através de uma reação de inveja, de medo, de inveja, que gerou uma ira e um ódio no coração de Caim. Reação, emoções, experiência e controle. Primeiro, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas. Preste atenção. Algumas emoções fora do controle humano, que não constituem pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Quando a nossa emoção é abalada, quando há uma reação, o que nós fazemos? Qual é a nossa decisão? A frase do apóstolo Paulo, em Efésios 4:26 é: irai-vos e não pequeis. Irei, fiquei nervoso, mas eu não vou pecar, vou ter um controle emocional. Então, há uma emoção que flore dentro de nós, que é fora do controle humano, mas a responsabilidade e a escolha nossa de como vamos agir. Expõe essa verdade em Efésios 4:26, o apóstolo Paulo. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira, não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir o caminho para terríveis pecados. Então está aqui, permanecer irado é dar lugar ao diabo e assim abrir caminhos terríveis para o pecado. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada, certo? Assim como Caim olhou, não gostou, gerou a inveja, a ira, ele não poderia ter cultivado, mas ele cultivou. Aonde? Nos seus pensamentos. E esses pensamentos trouxeram emoções, trouxe sentimentos de ódio que matou o seu irmão. Quando ele fez isso, deu lugar ao diabo. O que aconteceu? Né? A ira é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Então, eu coloquei bem em vermelho para entender. A ira não é sentimento. A ira é uma emoção que gera fora do controle humano, mas é nossa responsabilidade dominá-la. Como vamos reagir e qual vai ser a nossa tomada de decisão. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira, dizer eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Então, se nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo, então a gente não pode dizer, né, eu sou assim mesmo. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizados no coração. Claro, então a gente não pode dizer que o fato de nós termos emoções instintivas não é pecado. É sim, é pecado quando isso acaba se enraizando em nossos corações, quando nós deixamos nossas emoções nos levarem.
Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Um exemplo, Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Como a gente vai ver a história de Nabal, quando Davi estava no deserto, vai lá e envia jovens para pedir para Nabal ali alimentos, né, para os seus homens. Nabal, orgulhoso, quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Eu não vou tirar do meu para dar para ele. E Davi tinha ajudado, auxiliado ali os seus trabalhadores, mesmo assim ele foi ingrato, mal-humorado e soberbo. Sua insensatez lhe custou a vida. Nabal morreu porque Deus o feriu. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos faciosos. Quem tem um coração altivo. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve às transgressões. Então devemos buscar em Deus, orar a Deus, para que Deus possa tirar e nos livrar de todo o coração soberbo, e nós possamos dominar nossas emoções, sentimentos e estar livre de pecar contra Deus, cometer alguma transgressão. Emoções, experiências e controle. O aspecto positivo das emoções. Vamos lá? Qual que é o aspecto positivo das emoções? Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. Certo? A gente vai ver aqui o positivo das emoções. Primeiro ponto, que aqui usa um exemplo, o medo. Quando a gente sente medo, ativa algo dentro de nós, uma adrenalina, uma descarga de adrenalina, a qual nos coloca em posição imediata de fuga ou luta. A gente fica atento tudo à nossa volta que está acontecendo, porque é um sentimento de medo, certo? Uma emoção que gera no nosso coração, um medo dentro de nós. E isso é positivo, porque isso não deixa nós vulneráveis, certo? E aqui traz dois exemplos do nosso Senhor Jesus, apresentando uma emoção, quando ele expulsa as pessoas que estavam vendendo coisas dentro do templo, e também é apresentado em 9,6, quando Jesus sente compaixão pelas pessoas, e Mateus 11,35, quando o Senhor Jesus chora ao ver ali Lázaro na tumba ali já morto, certo? Então mostra as emoções positivas, qual a gente pode sentir compaixão do outro, se colocar no lugar do outro. 3. Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Agora já aplicando algo que eu disse lá no começo, no texto áureo, na verdade prática. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Isso é verdade. Tanto em outras áreas da vida, muitos têm o quê? Confiado em si mesmo, na sua capacidade, na sua própria força. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. Muitos cursos, palestra de como ter inteligência emocional, gestão emocional, como ter controle em momentos difíceis, em momentos de crise. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também da dos outros. Observa técnicas, estudos, como controlar a minha e como controlar as emoções da outra pessoa. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, eu gosto dessa palavra,
Claro, não podemos negar a eficácia dos métodos. Isso é nítido, isso é claro. Mas, todavia, entretanto, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis, certo? Agora eu quero ler um versículo que está em Jeremias 17, versículo 5, versículo 9, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Como a gente pode ver, vários estudos, e muitas pessoas ficam firmadas, ficam confiadas o quê? Em homens. Mas maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar no nosso Deus. Versículo 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está aí mais um versículo. Enganoso e irremediável é o coração humano. Então, que nós possamos confiar, se dedicar no nosso Deus. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar, de guarda de nossos corações, de guardar nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Então a gente vai ver em Filipenses 2, do 3 ao 8, Paulo apresentando aos Efésios ali para ter uma vida de obediência, uma vida de humildade, como modelo de Cristo. Porque Cristo obedeceu até o fim. Cristo se fez humilde, se colocando na forma humana, certo? Se humilhou, se entregou por nós. Esse é o modelo que nós devemos seguir, o modelo de Cristo, de obediência e humildade. Então, para a gente alcançar essa paz de Deus, que é algo que é sobrenatural, para que nossos corações venham ser guardados, nossos sentimentos também, nós devemos ser obedientes e humildes. O apóstolo Paulo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando aos interesses pessoais. Então, Paulo também instruindo na igreja de Filipenses, vai dizer, olha, orienta vocês a terem um amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, se colocando ao lugar do outro, não procurando os seus próprios interesses, mas ajudando, auxiliando um ao outro. É como nós vimos os dois mandamentos, né? Ama a Deus, toma todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, tenha amor, tenha ânimo e tentam não buscar os seus próprios interesses, mas de uns aos outros. Quando há essa disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrado através de orações e súplicas, num coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É como eu disse para vocês, Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos coisa alguma, mas que vocês possam se apresentar em súplicas, em orações, em ação de graças ao Senhor. É agradecer a Deus, é louvar a Deus, é apresentar as vossas ansiedades e preocupações diante de Deus com coração agradecido a Deus. E isso vai trazer o quê? A paz de Deus em nossos corações, que excede todo o entendimento. Então, que nós possamos buscar ao Senhor, apresentar a Deus com oração e súplicas, para que o Senhor possa produzir em nós a paz de Deus, que excede todo o entendimento.
entendimento. E o Senhor possa guardar os nossos corações. Conclusão: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Então está aqui. Não é com a nossa própria capacidade humana que nós vamos dominar nossas emoções e sentimentos. Como nós vimos, os métodos são eficazes, mas maldito o homem que confia no homem. Mas nós devemos confiar em Deus, depositar em Deus, confiar em Deus. Mas que nós possamos viver em humildade e fé, e também deixar ser dominado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que produzirá em nós os frutos do Espírito: bondade, fé, longanimidade, benignidade, todos de nós os mansidão e o domínio próprio. Então, que nós possamos buscar no Senhor o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Está aqui revisando o conteúdo que eu coloquei aqui para vocês. O que é afetividade? De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Aqui eu queria fazer a pergunta, depois apresentar a resposta, mas não consigo por aqui, pela plataforma. Mas está a pergunta e está a resposta. Qual é a diferença básica entre emoção e sentimento? Emoções são reações rápidas, certo? Como medo, alegria, a medo e alegria. Sentimento é algo que é duradouro e permanece por mais tempo. Quais são as 6 emoções básicas? Como nós vimos lá no tópico: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Quais as reações fisiológicas mais comuns de uma emoção? Coração acelerado, fisiológico, nosso corpo, coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Como ter os sentimentos guardados por Deus? Como posso ter meu sentimento guardado por Deus? Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar os nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. E vamos lá, qual é o modelo de Cristo? Já expliquei, mas já que estou no final, deixei para ler o versículo 3 ao 8, para nós finalizarmos a nossa aula. Então, como ter os sentimentos guardados por Deus? Devemos estar, através da palavra de Deus, buscar o quê? A paz de Deus. E essa paz que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, como Cristo. Olha o que vai dizer, Filipenses 2:3. Não façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Primeiro, humildade. Se apresentar às outras pessoas melhor que nós mesmos, não tendo coração orgulhoso, mas sim humilde. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Não vou olhar só para o meu umbigo, mas eu vou auxiliar o meu irmão. Versículo 5, olha o que vai dizer. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. 5 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo? O sentimento que houve em Cristo está no versículo 6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ele tendo a mesma natureza divina, mesma natureza de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Versículo 7,
mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Oh glória! Cristo se esvaziou de toda a sua glória, assumindo plenamente a forma humana, humilhou-se. Assim, 8, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então está aqui o maior exemplo é Cristo Jesus, a qual se esvaziou, se humilhou, se entregou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então que nós possamos ter os nossos sentimentos guardados em Cristo Jesus. A próxima lição é a vontade, o que move o ser humano. Então, a lição de número 9, vamos estar abordando vontade, o que move o ser humano, ok? Então, aguardo todos vocês para que nós possamos estar juntos nessa lição, tá bem, meus irmãos? Vamos ver se eu gravo o mais rápido possível essa semana para subir no canal, devido a esse tempo que eu tive com o computador, mas Deus é bom. Não vamos orar, glória, porque Deus sabe. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, Pai. Graças te dou, Pai, que nós possamos guardar o nosso coração em Ti, Senhor. Ter, Papai querido, a paz do Senhor, Papai querido, que excede todo entendimento, Pai. Nós possamos ter nosso coração guardado, Pai, que nós possamos buscar o equilíbrio, Pai, das emoções e sentimentos. Emoção, Papai, que emoções são algo que vem rápido, Pai. Sentimento é algo que é duradouro, Senhor. Toda emoções, Pai, que nos faz pecar, Pai, tira de dentro de nós, ó Pai. Todo sentimento de amargura, ódio, inveja, ira, Pai, possa sair, apesar que ira, Pai, que são emoções, Pai, mas que nós possamos controlar a ira, Senhor, não dar lugar ao diabo, Senhor, mas nós possamos entregar a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda cada um dos meus irmãos, Pai, que estão comigo, Pai, que até aqui, que eu possa abençoar, Pai, a vida de cada um, Pai. Nós possamos buscar o equilíbrio, Pai, emocional e sentimental. Tem muitos métodos, ó Pai, mas o maior método de todos, Pai, que é confiar em Ti, é estar em Ti, depositar nossa confiança em Ti. Nós possamos ser obedientes, fiéis ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, assim, eu oro Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Abençoe você. Até a próxima.